Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Não são todos os jovens que estão na igreja, não são todos os jovens que estão na igreja que têm uma família bem estruturada. Quando eu falo de família estruturada, não é família perfeita, mas é uma família que busca cada dia mais exalar o perfume de Cristo, trazer Cristo para o centro dela. Eu não vim de um lar estruturado, não vim de um lar em que pode-se dizer que Deus reinava nele. Não. E quando na fase da infância, na fase da adolescência, eu congreguei numa igreja durante muitos anos em que a maior parte dos jovens dessa igreja tinha ali um pai e a mãe que servia a Deus. Gente, falo isso do que eu via, tá? Porque só eles sabiam na intimidade o que estava acontecendo ali no balacobaco deles. Mas isso me incomodava muito porque, cara, como é que eu vou abordar um jovem para falar das minhas pitangas, sendo que a realidade deles é totalmente diferente da minha? E isso foi por muitos anos. Então, o que eu comecei a fazer? Eu queria mudar minha história. Eu não queria mais dar continuidade a toda bagunça, confusão, briga bomba que estava vindo, da onde eu vim. Eu queria que a partir de mim se iniciasse uma geração mais saudável, uma geração que pudesse conhecer a Cristo de uma forma mais diferente. Só que eu entrava naquele impasse que dentro da minha casa eu não tinha esse ensinamento, então eu ia buscar onde? Foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar entender certas coisas da vida através da Bíblia, olhando um exemplo de várias pessoas, porque a Bíblia tem 66 livros, então é muita coisa, dá pra gente aprender muita coisa. Eu sabia que eu ia entrar numa fase de namoro e a minha estrutura familiar não tinha base para falar sobre o que um relacionamento cristão. Então ali eu comecei a buscar livros que falavam sobre isso para me entender de uma ótica bíblica. Porque eu já entendia de uma ótica não bíblica, só que o que eu queria viver era diferente daquilo que eu vi. Então eu comecei a ler livro, eu comecei a ler Namoro Blindado, eu comecei a ler outros livros também sobre relacionamento, comecei a perguntar a pessoas que estavam casadas. Eu lembro que eu conversava com a minha tia sobre o que era o namoro, como que foi os perrengues, porque no meu lar não tinha isso. Então eu comecei a buscar essas informações em outros lugares, em lugares que eram de confiança, é claro. Atente-se para isso, gente, por favor, lugares de confiança. Aí eu queria ter uma vida com Deus, eu queria ter uma experiência mais com o Espírito Santo e dentro do meu lar não tinha ninguém para me contar como que era a experiência com o Espírito Santo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir para locais que pessoas tinham experiência com o Espírito Santo. Então eu ia para vigília, eu ia para monte, eu fazia jejum, eu fazia aquele tipo de coisa, porque eu queria conhecer quem era Jesus, eu queria conhecer quem era o Espírito Santo. Por quê? No meu lar eu não tinha isso. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Nossa, Ana, você foi vítima. Não, não é sobre ser vítima, é sobre se posicionar diante de uma situação que eu quero mudar. Então, às vezes, na nossa geração, no nosso tempo atual, não são todos os jovens que têm os pais ali para incentivar, para injetar a presença de Jesus na vida deles. Então, esses jovens precisam de algum lugar buscar Deus, precisam de inspiração, precisam não inspiração, mas precisam compreender que há uma outra alternativa e que não existe só aquela alternativa em que os pais apresentou. Então, se vocês, jovens, são filhos de pais que não servem a Deus ainda, comece por você a mudar essa história. Não para de se esconder atrás dos erros dos seus pais, pare de se esconder ou atrás dos erros da sua família. Ah, mas a minha família toda é assim, minha família toda é assim, então nada. Não significa que há um legado de 20, 50 anos de coisas erradas na sua família que você precisa dar continuidade a isso. De você pode surgir uma geração mais saudável. De você pode surgir uma geração que ama e é apaixonada loucamente por Cristo. Então, quando eu entendi isso, quando eu enfiei na minha cabeça assim, cara, eu não quero fazer,
Eu não quero que a minha geração viva e venha de um lar que eu vim. Vou ofertar um lar perfeito? Não, porque eu não sou perfeita. Mas vou poder ofertar aquilo que eles vão precisar nessa caminhada. Então, jovens, não se limitam. Hoje em dia a gente tem muitas informações. Tem Thiago Brunetti, tem Thalita Pereira, tem Camila Barros, tem Helena Tanuri, tem várias e várias pessoas, tem livros, tem Luciano Subirá, Israel Subirá, várias pessoas falando de Cristo de várias áreas, de várias formas, várias áreas da vida, de várias formas. Então não se limite. Você não precisa continuar carregando esse legado. Você pode ser a pessoa que muda isso nessa geração. Então, jovem, se você não tem inspiração dentro de casa, comece a se posicionar. Ora, busca de Deus. Deus, minha mãe não conseguiu me ensinar isso e eu preciso disso. Me ensina para que também, quem sabe no futuro, eu consiga ajudá-la, auxiliá-la a entender isso também sobre o Senhor. Deus, meu pai, nunca teve nenhum tipo de experiência com o Senhor. Eu quero ter. E quem sabe, Senhor, um dia ele possa ter também. E minha família seja transformada através do meu posicionamento, do meu comprometimento com a minha vida, através do meu comprometimento com a minha história, e com o meu legado. Amém? Que Deus abençoe vocês, jovens. Que Deus esteja com vocês na trajetória. E não se esqueçam, quando a gente coloca Jesus no centro, ele não nos deixa.